sou o professor Dalmo, estamos aqui para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto muito importante que é a dinâmica. E vamos começar assim, introdução à dinâmica e já vamos entrar nas leis de Newton. Mas vamos pegar essa aula e dividir em 3 vídeos. A aula de hoje, introdução, primeira lei de Newton. No segundo vídeo vamos falar da segunda e da terceira leis de Newton. E no terceiro vídeo, nessa sequência, vamos mostrar aplicações dessas 3 leis, uma aula muito importante para você se preparar aí no seu ensino médio ou para os vestibulares. Vamos começar então vendo aqui a dinâmica, a sua introdução e aí a primeira lei de Newton. Vamos lá? Vem comigo. Então, dinâmica, para começar, é o estudo do movimento levando em conta as suas causas. Porque quando a gente estava falando de cinemática, era o estudo do movimento apenas. A gente não queria saber as causas, o que estava causando o movimento, mas apenas o movimento em si. Então alguém chutou uma bola, a bola estava passando, a passagem da bola é o que interessava, o tempo que ela demorava, a velocidade, a aceleração, mas o que causou esse movimento não estava em questão, a gente não queria saber. Mas agora nós vamos querer saber. E aí, as grandezas principais para o estudo da dinâmica, que é o estudo do movimento levando em conta as suas causas, nós temos aqui, ó, a massa e a força. Não quer dizer que não vão aparecer outras grandezas, claro que vai ter velocidade, tem aceleração, tem uma série de outras grandezas, mas as principais nós estamos considerando aqui são a massa, que no sistema internacional é medida em quilogramas, e o que é essa massa, afinal de contas? Bom, de certo modo podemos dizer que a massa é aquela grandeza física que mede a inércia de um corpo. Então eu posso pensar o seguinte, quanto maior a massa de um corpo, mais difícil será eu colocar esse corpo em movimento ou tirá-lo do seu movimento, ou seja, alterar a sua situação inicial. Quanto menor for a sua massa, mais fácil será para mim colocá-lo em movimento, tirá-lo do seu movimento. Então, quer dizer, alterar a sua condição inicial vai ser mais fácil quanto menor for a sua massa. Por isso que a massa mede a quantidade, a inércia de um corpo. Já a força, nós vamos ter muitas definições, você olhar no dicionário vai encontrar várias, mas aqui para nós, em física, nós podemos dizer que a força é o resultado da interação entre 2 ou mais corpos. Basicamente, nós vamos considerar a interação entre 2 corpos de 2 em 2. Vamos ver algumas coisas importantes. Então, a força, primeiro, o que ela causa? Aqui, ó, o que a força pode causar? Quando aplicamos uma força, quando a força é aplicada em alguém, em alguma coisa, o que ela pode causar? 3 coisas. Está vendo aqui? Ó? Ela pode causar um ΔV. Esse ΔV, você sabe, é a variação da velocidade. Então, quando eu aplico força em alguma coisa, eu posso mudar a sua velocidade. Por exemplo, o jogador de futebol vai bater uma falta, ele bateu o pé na bola, ela vai mudar a velocidade dessa bola. Ela está parada, agora entrou em movimento. Jogador de vôlei, jogador de basquete, enfim. Quando você está jogando bilhar, que você bate o taco na bolinha, ela vai mudar também a sua velocidade. Houve variação de velocidade é porque houve uma força agindo. Então a força causa essa variação de velocidade. Outra coisa que a força também vai causar é isso aqui, ó, deformação. Pode ser meio que intuitivo, claro que a força causa deformação. Quer ver? Ó? Se a gente pegar aqui essa bexiga, ó, vou aplicar força, olha lá, tá vendo? Deformação, ela deforma, tá vendo? Ela volta, mas ela pode deformar, tá certo? Então, aplicando força, eu posso causar deformação. Aqui ela é visível, Mas, às vezes, se eu estivesse apertando aqui uma bola de futebol, talvez, ela bem cheia, não fosse possível ver essa deformação. Mas aqui nós vemos, ó, claramente uma deformação pela aplicação da força. E nós temos também a possibilidade que uma força cause equilíbrio. Então, como que uma força pode causar equilíbrio? Por exemplo, aqui, ó, estou segurando isso daqui, a régua está parada aqui, ó. Mas por quê? Porque eu estou aplicando uma força aqui, ó. E aí causou equilíbrio. Claro que tem uma força que está puxando ela aqui para baixo. Nós vamos falar disso ainda nos próximos vídeos, né? Tem uma força que puxa ela para baixo. A terra está puxando ela para baixo. Mas eu estou segurando aqui, ó. Por isso que ela não cai. Então, essa força que eu estou aplicando aqui causa um equilíbrio. Então, quando nós pensamos em força, ela pode causar uma ou mais, ou ao mesmo tempo, pode ser 2 delas, né? Variação da velocidade, deformação e equilíbrio. Na verdade, quando o jogador bate o pé na bola, ele causa uma deformação ali imediata, instantânea, e gera uma variação de velocidade também. Agora, além da causa, né, o que uma força pode causar, que seria uma dessas 3 coisas, algo interessante nós sabermos, está aqui, ó, nós precisamos saber os tipos de força que nós temos.
E aí nós temos dois tipos especialmente, que são uma força de contato ou a força de campo. Bem, como o nome diz aqui, a força de contato é quando a ação dessa força, quer dizer, a interação entre os corpos gerou algo que estava em contato, não estava realmente encostado no outro. Quais são os tipos de força de contato? Nós temos, por exemplo, uma força que nós chamamos de força normal. Normal, nós vamos definir melhor ali. Nós temos uma força chamada força de atrito. Vou colocar aqui, ó, FAT, que é força de atrito. Nós podemos ter também uma força elástica. Força elástica. E podemos ter também força de tração. Força de tração. Por exemplo, quando nós temos um barbante que está segurando uma pedra, segurando alguma coisa, nós temos aqui um fio que está segurando alguma coisa, é uma força de tração. Então, essas são forças de contato. Exige que um corpo esteja em contato com o outro, encostado com o outro, ligado por meio de um fio, por meio de uma mola. Isso é chamada força de contato. Agora, o segundo tipo, segunda classe de forças é chamada força de campo, que alguns chamam também de interação à distância. Por quê? Porque aí os corpos não precisam estar encostados um no outro, não precisam estar juntinhos um do outro. Exemplos dessa força de campo, nós vamos ver a força peso, que é uma que nós vamos especificar daqui a pouco também. Nós temos também uma força chamada força elétrica. Temos também outra força de campo, que é chamada de força magnética. Então essas forças não exigem que um corpo esteja encostado no outro. Por exemplo, nós podemos pegar aqui, para ver o caso da força magnética, nós temos um ímã e um metalzinho aqui, ó. Então, quando eu aproximo aqui o metal, olha só, tá vendo? Então o ímã vai atrair, você já sabe disso, né? O ímã atrai o material, alguns materiais ferromagnéticos, e ele não precisa estar encostado. É claro que aqui ele está encostado e está segurando o metal. Claro, está encostado, mas ele não precisa estar encostado. Nós vemos que a uma certa distância, ele já está exercendo essa força magnética que está atraindo o metalzinho aqui. Então, nós vimos que os tipos de força podem ser de contato e pode ser de campo. E nós vamos tratar com as duas abundantemente. Vamos destacar aqui duas forças em especial, duas forças que a gente usa bastante aqui em mecânica, na dinâmica de modo geral, que são a força normal, que a gente vai representar pela letra N, e a força peso, que nós vamos representar pela letra P. A força normal é um tipo de força de contato, o corpo tem que estar encostado no outro. E a força peso é um tipo de força de campo, interação à distância. Bem, a força normal, ela é definida como sendo uma força perpendicular à superfície, ou seja, nós temos uma superfície e essa força vai estar agindo, formando 90 graus. Agora, você sabe que força é uma grandeza vetorial, então eu preciso ter a direção e o sentido também. Então veja, ela é perpendicular à superfície, estou dizendo qual é a direção, e vou dar agora o sentido, saindo dela, saindo da superfície. Como assim? Vamos ver. Então, vamos ver aqui um exemplo de força normal. Aqui está uma superfície. Como que é a força normal? Perpendicular à superfície, saindo dela. Então, se eu tiver um objeto encostado aqui, se eu pudesse ter aqui esse lápis subindo aqui na lousa, a força normal é uma força de contato entre o lápis e a lousa. E como seria essa força normal? Ela é perpendicular à superfície, forma 90 graus, saindo da superfície. Se esse objeto estivesse, por exemplo, num plano de apoio assim, tem aqui a minha caneta, em cima aqui do apagador, está havendo um contato, vai gerar uma força normal. Como que é essa força normal? Perpendicular à superfície, então ela vai estar aqui, ó, formando 90 graus, saindo da superfície, então ela vai apontar para cima. Isso é força normal. E a força peso, que é um tipo de força de campo, aquela de interação à distância, é uma força que existe devido à ação da gravidade. Então, a ação da gravidade é que gera essa força peso. Depois, quando estivermos falando na gravitação universal, vamos voltar nesse assunto. Por enquanto, basta saber que a força peso existe porque existe a gravidade e, na verdade, é o centro da Terra que está atraindo as coisas. Essa força, como é devido à ação da gravidade, ela é
qualquer objeto aqui nas imediações da Terra está sendo atraído para o centro da Terra. No nosso referencial aqui na sala, ou na sala que você está estudando, nós podemos dizer então que ela é uma força vertical para baixo. Claro que isso aqui no nosso referencial, né? Por exemplo, se eu pegar esse lápis e abandonar aqui, o que acontece? Bom, ele vai cair. E ele cai verticalmente para baixo. Ó. Abandono, ele cai. Abandono, ele cai. Você pode fazer isso na sua sala aí que ele vai sempre cair verticalmente para baixo. Agora, imagine que nesse momento, né, se eu estou aqui, ó, ele vai cair verticalmente para baixo, apontando para o centro da Terra. Mas se eu morasse aqui numa região dessa, na hora que eu soltar, a pessoa que mora aqui, ele não está de ladinho, né? Ele vai acontecer a mesma coisa, ele vai soltar e vai cair para baixo. Só que se a gente olhar a Terra de fora, então vai estar caindo desse jeito. Uma pessoa que mora nessa região, por exemplo, abandonando, ele vai cair dessa forma. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que a força-peso, ela é radial, ou seja, ela está acompanhando o raio e apontando para o centro. No nosso referencial, de uma sala de aula, da sala de estudo que você está aí, ela é vertical para baixo, porque sempre ela vai estar na vertical e caindo, como se diz aí, caindo para baixo, tá bom? Agora, além da força normal, que é uma força de contato, além da força-peso, que é uma força de campo, são duas forças muito especiais que vamos tratar e muito. Nós temos também aqui a tal força resultante, R. A força resultante, na verdade, ela não é mais uma força. Essa é uma definição muito importante que nós, como eu falei no terceiro vídeo, vamos aplicar bastante, que é aquele vídeo de aplicações. Então, a força resultante é, na verdade, a soma vetorial de todas as forças. Todas as forças. Então, num corpo podem estar agindo 2 forças, 3 forças, 10 forças, 20 forças. O que será a força resultante? É quando eu fizer uma soma vetorial de todas essas forças, então eu terei a resultante. Vamos dar um exemplo sobre isso que eu estou falando? Vamos pegar aqui um caso que ilustra a força resultante. Caso que ilustra a força resultante. Então, por exemplo, se nós tivermos um objeto aqui, e ele está sujeito a uma força, vamos chamar aqui ó, de F1, que desloca da esquerda para a direita. É um vetor, então ele tem que ter um módulo, que é o tamanho dele, a direção que é horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Mas, ao mesmo tempo, nesse vetor, nós vamos ter uma força aplicada nessa direção e sentido indicados na lousa. Bem, esse objeto está sujeito ao mesmo tempo a 2 forças. Qual seria a força resultante? Numa aula anterior, nós falamos sobre operações com vetores. Se você quiser, volta lá naquela aula, operações com vetores, e lembra como é que nós vamos fazer isso. Vou aplicar aqui o método do paralelogramo, linha paralela, e aí nós vamos descobrir aqui ó, a força resultante, ou seja, para onde que o objeto vai quando ele está sujeito à ação dessas 2 forças ao mesmo tempo? Ele nem vai totalmente para a direita e nem vai aqui na nossa lousa para baixo. Mas ele vai sair nessa direção e sentido porque está havendo a ação das 2 ao mesmo tempo. É uma soma vetorial de todas as forças que estão agindo. Isso é a força resultante. Não é uma força a mais, mas é o resultado das forças. Agora nós vimos então, nessa primeira parte, a definição da dinâmica. Nós vimos o que a força pode causar, nós vimos os tipos de força. Vamos agora direto para as leis de Newton. Vamos considerar a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Então vamos ver a primeira das leis de Newton, as leis de Newton tão famosas que você vê lá no ensino fundamental, você vê no ensino médio, no primeiro, vê no segundo, vê no terceiro ano, e vão te cobrar nos exames vestibulares, vão cobrar no Enem, e no primeiro ano da faculdade, se você for fazer exatas, vão estar lá as leis de Newton também. Então, a primeira lei de Newton é chamada princípio da inércia. Princípio da inércia. Nós falamos agora há pouco que a inércia é uma propriedade da matéria. Então a massa está lá medindo essa quantidade de inércia do corpo. Para o corpo mudar a sua posição original, seja de movimento ou de repouso,
Quanto maior a sua massa, mais difícil, então maior a sua inércia. Mas aí o Newton estabeleceu um princípio da inércia. Então, nesse princípio, se você procurar em vários livros, apostilas, enfim, em vários lugares definindo o princípio da inércia, você vai encontrar algumas definições, mas que no fim da história, todos vão dizer praticamente, embora palavras diferentes, mas vão dizer o seguinte: todo corpo que está em equilíbrio deve permanecer em equilíbrio até que uma força externa atue sobre ele. Todo corpo em equilíbrio deve permanecer em equilíbrio até que uma força externa atue sobre ele. Bom, agora esse equilíbrio, o que é? Veja aqui. O equilíbrio ele pode acontecer para nós aqui nesse momento, nós vamos definir de duas maneiras. Ou a velocidade do corpo é zero, e aí óbvio, se a velocidade do corpo é zero, o que está acontecendo com ele? Esse corpo está em repouso. Bom, se ele está em repouso, um dado referencial, ele realmente está em equilíbrio. Aí você vai imaginar, bom, tem força agindo sobre ele? Tem, mas ele não está nem indo para um lado, nem para o outro, ele está parado, ele está com velocidade zero. Outra possibilidade, esse corpo não está parado, a velocidade não é zero, porém, ele está com velocidade vetorial constante. Ora, velocidade vetorial constante, o que é a velocidade vetorial? Bom, velocidade vetorial é quando eu digo assim, ó, o módulo, a direção e o sentido desse objeto não mudam. Então, ele tem uma certa velocidade, que tem um módulo, tem uma direção, tem um sentido que não vão mudar. Ora, para que o móvel tenha módulo, direção e sentido inalterado, esse objeto tem que estar no movimento retilíneo uniforme. Aí vale o princípio da inércia. Então, o nosso MRU lá da cinemática é um caso de velocidade vetorial constante que atende à primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Evidentemente, isso não quer dizer que não há forças agindo sobre o corpo. Existem forças agindo sobre o corpo, porém, essas forças, a soma delas, faz com que o móvel se desloque com a velocidade constante em módulo, constante em direção, constante em sentido. Obviamente, assim como no caso do repouso, a resultante dessas forças é nula. Por isso, vamos definir aqui que no caso do princípio da inércia, nós temos que a resultante das forças, que é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, seja ele parado, seja no MRU, tem que dar zero. Então, a soma, a resultante das forças, a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, é nula. Quando isso acontece, então dizemos que vale, que é satisfeito o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Bom, mas como que acontece isso na prática? A lei é simples, dá para entender. Alguns até dizem, olha, o princípio da inércia é quando o corpo está em repouso ou em MRU. Tá certo, que é o que nós representamos aqui. O princípio da inércia é quando a resultante das forças é zero. Ele é válido também. Quando nós vemos isso? Bom, tem um caso. Por exemplo, você está no ônibus, o ônibus freia de repente. O que acontece com os passageiros? Vão para frente. O carro está trafegando lá na rodovia, na Dutra, na Castelo Branco, na BR-116, e ele freia de repente, ou ele diminui a velocidade de repente, o motorista é jogado para frente. Por isso nós temos o cinto de segurança, por isso o airbag ali na frente, que é para, se ele precisar frear de repente, no caso de uma colisão, por exemplo, ele é arremessado para frente, mas vai parar ali no airbag, ou então o cinto vai segurar. Agora, veja bem, nós falamos que ele é arremessado, entre aspas, ele é jogado, entre aspas, para frente. Por quê? Porque, na verdade, o princípio da inércia diz que ele deve continuar em velocidade, vai continuar o seu movimento até que uma força externa atue sobre ele. Que força externa é essa que está agindo quando o ônibus freia, quando o carro freia? É uma força que está agindo no veículo, não na pessoa. Então, quando eu piso no freio e o meu carro para, eu tenho a tendência de ir para frente. Por quê? Porque eu quero continuar na minha velocidade, com a mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Mas o carro parou. Então, eu estou indo para frente, mas o carro parou. Aí o cinto de segurança me segura. Se for uma freada muito brusca, se for uma colisão, o airbag vai me segurar aqui. Mas eu continuei o meu movimento. Não é que uma força me jogou para frente. Temos que entender isso. No princípio da inércia,
Quando acontece essa freada, por exemplo, não houve uma força que me atirou para frente, mas eu continuei o meu movimento como eu já estava. E a força externa ela agiu, né? Ela atuou sobre o carro, sobre o ônibus. Às vezes a pessoa está lá andando no cavalo, o cavalo por algum motivo parou, o cavaleiro lá continua no movimento dele, por isso que às vezes ele cai do cavalo, vai para frente. Se a gente vai pegar uma pedra, amarra num barbante, começa a girar essa pedra, é uma situação que acontece, aparece muitas vezes aí nos livros. Então eu estou girando uma pedra, amarrada aqui num barbante, a minha mão está aqui, estou segurando aqui o barbante, essa pedra está girando, ela está vindo para cá, rodando, rodando. De repente, alguém vai lá e corta o barbante, cortou o barbante, como que a pedra vai sair? Bem, cortei o barbante, então nesse momento aqui, a tendência da pedra é vir para cá. Por que ela não vem para cá? Porque o barbante obriga que ela fique aqui, nesse movimento circular. Mas na hora que eu cortei o barbante, então nesse momento ela vai sair pela tangente, aqui a velocidade dela. Por quê? Porque a tendência dela nesse momento era continuar nessa linha reta aqui, e ela vai embora. Por que ela não vai embora sempre? Porque tinha um barbante puxando. É como quando a gente está no carro. Estou aqui dirigindo meu carro e aí tem uma curva. Estou aqui, estou bem aqui. Estava indo para cá. Olha, se você está no seu carro e encontra uma curva pela frente, sua velocidade está aqui. O que você deve fazer? Bom, você vai virar o volante, você aplica uma força externa. Quando você virou o volante, os pneus do carro vão virar para cá. E aí você vai fazer a curva. E se você não virar o volante? Ou se você virar o volante, mas o carro não obedecer, o que acontece? Você vai ter a tendência de sair pela tangente, vai embora, você vai se quebrar aqui na montanha, ou vai cair no despenhadeiro, alguma coisa assim. Por quê? Porque a sua tendência era de continuar o seu movimento. Aí você aplica uma força externa, que é para poder fazer a curva e acompanhar e sair vivo do outro lado. Se você não fizer isso, a tendência natural por inércia é continuar, e isso você não quer que aconteça. Então, nós vimos na aula de hoje, no vídeo de hoje, o início da dinâmica, a introdução da dinâmica. Vimos que a força ela pode causar deformação, ela pode causar variação na velocidade, pode causar equilíbrio. Vimos os dois tipos básicos de força de contato e força de campo. Analisamos a força peso como a força de campo, de modo especial, e a força normal com a força de contato. Vimos o que é uma força resultante e consideramos aqui a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Um corpo deve permanecer em equilíbrio, a menos que uma força externa atue sobre ele. Princípio da inércia, equilíbrio, resultante zero. Demos alguns exemplos. O próximo vídeo, na sequência dessa aula, nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Senhores e senhoritas, felicidades, até a próxima.